Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandra Di, sou advogada, ativista contra o tráfico humano. Eu tô aqui toda terça e quinta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Está chovendo muito, dá para ouvir os trovões, né? Desculpa. A natureza, não posso fazer nada. Esse é um caso que ocorreu em 10 de maio de 2022. Eu de cara gostaria de pedir a vocês, esse vídeo provavelmente não vai ser monetizado, porque eu vou falar algumas palavras que eu não tenho como evitar e o YouTube com certeza não vai monetizar. Mas para vocês ajudarem o canal, eu pediria que vocês, ao terminarem esse vídeo, entrem em qualquer um dos meus vídeos, lá tem vários, eu tenho 300 vídeos quase. Entrem e assistam um outro vídeo, porque ajuda o canal monetizando dessa forma, tá? Porque esse vídeo aqui não vai monetizar. Mas vamos ao caso de hoje. Ocorreu em 10 de maio de 2022, é o caso do promotor de justiça paraguaio Marcelo Daniel Peck Albertini, ou Pet. Esse caso começou em Assunção, na capital do Paraguai. O Marcelo nasceu em 28 de setembro de 1976. Ele vem de uma família de advogados. O seu avô foi diplomata, seu pai Francisco Pet ainda está vivo, foi advogado. O Marcelo era filho de Francisco e Maricela Albertini. Seus pais são separados e ele tinha uma irmã. Ele se formou na Universidade Nacional de Assunção e ele foi, sempre dizem, uma criança diligente, de bom humor, adorava futebol, era torcedor apaixonado do time Guarani, assim como seu pai e como o avô. O Marcelo chegou a fazer parte do clube como secretário da diretoria da equipe. Outra das suas grandes paixões era a aviação. Em 2009, iniciou seu trabalho como promotor, função que ele ocupou por um tempo em Santa Rosa de Araguai, no departamento de São Pedro. Ele dedicou seu trabalho no combate ao tráfico de substâncias ilícitas e ao crime organizado. O Marcelo se envolveu em casos complicados, chamados de alto perfil, perigosos, investigando principalmente aqueles que envolviam grupos organizados que vendem substâncias ilícitas, tanto no Paraguai e como também com conexões internacionais. O Marcelo fazia parte da rede de promotores de justiça da América Latina, que são colaboradores da Agência das Nações Unidas, dedicada ao combate ao crime organizado e ao tráfico de substâncias. Como parte do seu trabalho profissional nessa área, ele participou da maior operação que já aconteceu no Paraguai. Ele participou de um plano específico para desmantelar uma organização dedicada ao transporte em larga escala de substâncias ilícitas de países produtores da América do Sul para a Europa, que eram essas substâncias eram transportadas a bordo de containers agrícolas. Nessa operação foram emitidos mandados de prisão contra grupos altos políticos do governo paraguai. Para vocês terem ideia, tinha um dos transportes que ele ajudou a solucionar o caso, chegou a 100 milhões de dólares, ou seja, quase 500 milhões de reais. O trabalho do Marcelo na área fez com que muitas pessoas não o quisessem vivo. Para vocês terem ideia da importância do trabalho dele, o carro blindado que ele usava foi fornecido pelo FBI. E eis que aos 45 anos ele conheceu a bela jornalista paraguaia Cláudia Aguilera Quintana. Ela era da equipe central de notícias da Unicanal. Se é que eu falei o nome certo, gente, me perdoe aqui. E nessa televisão ela atuou por até um espaço de tempo muito grande. E eis que em setembro de 2020 o promotor escreveu para ela para dizer que gostava do trabalho dela e se colocou à disposição se ela precisasse de alguma coisa. Então Marcelo continuou atento às notícias elaboradas pela Cláudia e reagiu, fez comentários sobre as coisas que ela fazia, tudo isso muito profissional e tal. E ele achava a jornalista muito inteligente, muito bonita, e até que se transformaram numa admiração mútua. E dali escalou para um relacionamento amigável e amoroso. E 2 meses depois de se conhecerem, vamos dizer assim, mais, o namoro se tornou casamento. O casal foi passar a lua de mel na ilha de Baru, na Colômbia. O casal foi visto na ilha de Baru, na Colômbia. O casal foi visto desfrutando passeios pela praia, era uma praia particular, tiveram jantares românticos. A Cláudia postou várias fotos no Instagram enquanto ainda estava na ilha.
Segundo ela, toda a foto colocada, ela perguntou ao Marcelo se poderia colocar ou não, e ele disse que sim. Terrível erro. E eles estavam lá sem escolta. Ele não achou que era necessário. No fatídico dia, eles estavam sentados na praia, mas o que eles não sabiam é que eles estavam sendo observados, seguidos por pessoas contratadas para eliminarem. E eis que tudo foi muito repentino. Um jet ski vem a toda a velocidade da água, 2 pessoas no jet ski, um dos homens desce do jet ski, aproxima-se do casal e dispara no Marcelo e foge a toda velocidade no esqui. Não vou colocar a parte que ele faz o disparo nele, tá? Ele cai, a Cláudia desesperada se ajoelha ao lado dele, várias pessoas se juntam ao redor dele, infelizmente o Marcelo faleceu naquele dia. A Cláudia não sofreu nenhum ferimento. A Cláudia afirmou que durante toda a viagem eles se sentiram tranquilos, nada de estranho aconteceu, e ela explicou que eles não tinham seguranças, não estavam acompanhados porque achavam que estavam seguros. As autoridades colombianas e paraguaias mobilizaram todos os recursos para iniciar uma investigação. O comandante da Polícia Nacional, Gilberto Freitas, afirmou que as autoridades locais presumiram que os responsáveis pelo crime estavam seguindo o promotor desde que ele deixou o Paraguai para a Colômbia. As autoridades colombianas que conduziram as investigações juntou-se também com o FBI, que participou das investigações. Mark Osfield, embaixador dos Estados Unidos no Paraguai, disse que os Estados Unidos estavam trabalhando em conjunto com o Paraguai, com a rede ibero-americana de promotores antidrogas, composta por promotores de justiça de 20 países. E o Marcelo fazia parte dessa rede, que foi descrita como um exemplo para todos e observou que eles deixaram, o falecimento dele, deixou um enorme vazio. E o funeral dele, centenas de pessoas e autoridades compareceram. Cláudia estava grávida no momento, do ocorrido, e ela veio a ter um bebê, já chegamos lá. No depoimento sobre o horário do crime, a Cláudia relatou que ela e o Marcelo estavam sentados na praia quando esses 2 homens chegaram. Ela viu alguns vídeos do hotel e ela percebeu que o homem que atirou no Marcelo, ela o viu no hotel em diferentes ocasiões. Ela também conseguiu dar uma descrição dos sujeitos suspeitos. Um tinha entre 45 a 55 anos, baixa estatura e robusto, enquanto o outro parecia muito jovem, alto. Com essas declarações, os investigadores começaram a revisar as câmeras e registros, eles chegaram às provas que precisavam. Claramente, era um grupo grande. Não apenas 2. Os investigadores analisaram câmeras e horas de gravações, centenas e centenas, e estabeleceram claramente que o grupo seguia os passos do casal durante sua visita a Cartagena e depois em Baru. E mais tarde os envolvidos confessaram que as publicações que a Cláudia fazia nas redes sociais os ajudaram a encontrar o casal quando eles o perdiam de vista. O Marcelo não tinha redes sociais justamente por questões de segurança. O crime do Marcelo foi um plano que começou a ser formulado há muito tempo. E souberam isso através de uma análise exaustiva. E no início de junho, as autoridades anunciaram a prisão em Medellín, na Colômbia, das primeiras 4 pessoas envolvidas no caso. Foi revelado que 5 dias antes daquele dia, os envolvidos reuniram-se na praça do mercado retalhista daquela cidade para planejarem os movimentos. E eles conseguiram saber que aquele primeiro grupo de presos estavam os venezuelanos Wendre Steele Scott Carrillo, Everson Adrian Zabaleta, Arieta, Gabriel Carlos Luiz Salina Mendonça, que havia sido piloto do jet ski e fugiu para o seu país, para a Venezuela. Ele foi capturado em Caracas, na Venezuela, durante uma operação de segurança, de rotina, onde o veículo dele estava parado, ele estava com uma outra pessoa, e ali as autoridades revistaram os documentos e viram que ele era procurado pela Interpol. E ele foi preso. Inicialmente, 4 pessoas, como eu falei, foram presas, que se declararam culpadas das acusações contra eles. Pouco depois da captura, foi capturado Francisco Luiz Correia Galeano. A polícia conseguiu encontrar as pistas que ele foi responsável por organizar a logística e efetuar pagamentos aos envolvidos.
Quem seguiu os passos do Marcelo e da esposa dele na Colômbia foram Cristiano Camilo Monsalve Londonho e a mãe dele, Marisol Londonho Badoia. Quem dirigiu o jet ski foram duas pessoas, Gabriel Salinas e Everson Zabaleta. E quem disparou no Marcelo foi, como eu falei antes, o Endre Camilo. O Gabriel se encontra foragido. Francisco Luiz Galeano, ele foi o articulador, quem arquitetou o plano. O Francisco, ele, a esposa dele, receberam tanto dinheiro, estima-se que por volta de $500 mil foi pago para eles, e eles tiveram que pagar esse povo todo aí. E eles compraram até um carro novo, um apartamento. O Francisco, ele é um ex-militar colombiano, que serviu 2 sentenças por crimes lá na Colômbia, né? Mas estava solto. A polícia sabia que esse dinheiro veio de alguém muito grande, mas de quem? Quem organizou? Quem financiou? Muitas hipóteses surgiram. Primeiro, o grupo brasileiro. Eu não posso falar o nome dele, eu vou escrever aqui na tela, mas é o comando lá, né? É que eu não posso escrever, não posso falar. Quem tiver de foninho, ouve aqui. Pode ser que tenham sido eles, pode ser também que tenha sido um grupo libanês, que também não posso falar o nome, vou escrever aqui na tela, que faz muita lavagem de dinheiro na América Latina para financiar as atrocidades que eles fazem pelo mundo afora. Pode ser algum preso que está nos Estados Unidos e foi preso graças à investigação do Marcelo. Tem muita história ainda, vamos lá. As autoridades chegaram também aos irmãos Pérez Royos e a Margarete Lisete Chacon Zuniga. Ela é a esposa de Andrés Felipe. Em consequência deste indivíduo, as autoridades indicaram que todos os dias ele recebia algumas ordens de pagamento da sua esposa. Quando a polícia conseguiu obter provas suficientes, as autoridades coordenaram uma operação conjunta em Bogotá, Rio Negro. Em 14 de janeiro de 2023, conseguiram capturar os irmãos Pérez Royos. As autoridades colombianas pediram à Interpol a emissão de uma circular para conseguir a prisão da Margarete. Ela havia feito inúmeras viagens para diversos países da América Latina e até da Europa. O cartão dela de imigração registrou 170 saídas da Colômbia. Nossa, precisaram tantas saídas para alguém ficar de olho nessa mulher? Junto com a Margarete, foi preso também um cidadão salvadorenho chamado Wilbert. Eles dois estavam tentando pedir residência permanente em El Salvador, quando eles foram presos. O Vendred Camilo, Everson Zebaleta, Marisol Londonho e o Christian foram declarados culpados em junho de 2022 e receberam uma pena de 47 anos. Mas em 2023 as sentenças foram reduzidas para 23 anos e alguns meses porque eles confessaram. Que baixaria é essa? Você pega 47 anos, mas depois você confessa e você pega 23? Já a Margarete Lisete Chacon Zuniga, a colombiana, ela foi sentenciada a 39 anos e 10 meses. Ela nunca confessou o crime e veementemente ela nega. Então, essa se ferrou. Ramon Emílio e Andrés Felipe Pérez Royos pediram perdão, os irmãos Royos pediram perdão à família do Marcelo pelo ocorrido. Não acreditei nem um pingo neles. Em 3 de maio de 2023 foram declarados culpados e obtiveram também uma redução do limite da pena para 25 anos e 6 meses. Eu acho absurdo, gente, como eu falei. A pessoa se declara culpada, a pena cai pela metade? Francisco Luiz Correia Galeano pegou apenas 6 anos. Eu não estou entendendo. Ele foi o cara que cuidava da logística. E ele só pegou 6 anos? A pena foi branda demais pro tal do Francisco. Segundo a promotoria, foi feito um acordo com ele para ele entregar os demais. Mas, gente, tem muita gente grande envolvida aí. Houve uma operação multimilionária de uma rede de tráfico de substâncias ilícitas entre a Colômbia e a Bolívia, que resultou no confisco de milhões de dólares. E, por causa disso, acabou muita gente indo para a prisão. E foi para a prisão Miguel Ángel Isfran, conhecido como o Tio Rico. O Tio Rico, ele cuida do transporte de substâncias ilícitas, mas todos os aviões dos Infrans foram apreendidos em uma operação desbaratada pelo Marcelo. Mas parte desses aviões voltaram, foram devolvidos para os Infrans meses depois.
E aí, para vocês verem, o Marcelo, ele estava também investigando o falecimento de Fátima Cabra, que era também a cozinheira do Infran. O tio Rico, ele é parte dessa família Isfran, que é uma família do Paraguai conhecida como o clã Isfran. O Marcelo estava desbaratinando essa quadrilha. O Miguel foi detido no Brasil e, segundo a polícia brasileira, ele é o autor intelectual da eliminação do promotor. Não sei, vamos lá. O documento de acusação do Ministério Público detalha um esquema para introduzir lucros, supostamente proveniente da venda das substâncias ilícitas, né, através de um sistema financeiro. Aí existia esse negócio lá chamado Cooperativa São Cristóvão, supostamente em cumplicidade com um ex-deputado, Juan Carlos Osório, que é ex-deputado e chegou a atuar como presidente da entidade financeira. Também foi detido e acusado da lavagem de dinheiro e outros crimes. Você viu quanta gente e todo mundo o Marcelo colocando na cadeia. O Miguel e o Ángel Isfran, os irmãos Isfran, eles tinham 157 imóveis, dezenas de carros de luxo. Os irmãos Isfran foram presos. Eles eram pessoas de confiança. Eles conseguiram colocar em circulação milhões e milhões de lucros ilícitos, né? Com a venda das substâncias ilícitas dentro dessa cooperativa San Cristóbal, que ultrapassava milhões de dólares. Essas operações foram realizadas entre 2020 e 2021. Isso está tudo detalhado na acusação que foi feita. Então, o Marcelo estava metido em todas essas investigações, colocando todo mundo na cadeia. Gente, agora essa história, vocês sentem aqui, vamos lá. Sebastián Henrique Marcet Cabrera, 31 anos. Ele é o maior narcodistribuidor de substâncias ilícitas da América Latina. Ele é conhecido como o Lorde do Pó Branco. Aquele pó branco, você sabe o que é, não posso falar, né? Ele tem laço, gente, com esse grupo aí do Brasil, o do Comando. Vocês sabem que eu não posso falar, vou escrever na tela de novo. Ele também tem contato com o grupo italiano, vou colocar aqui. E ele também tem contato com o clã dos Infran. Ou seja, como um rapaz de 31 anos está infiltrado com 3 mega grupos de narco do mundo. Um do Brasil, um da Itália e um do Paraguai. Ele é casado, tem 3 filhos, tá foragido. A esposa dele, moça bonita, Gianina Garcia Troche. Todos os filhos dele e ele, todo mundo tá com ordem de captura da Interpol. Eles usaram vários nomes diferentes, entraram em vários países diferentes. O Sebastián esteve preso por um tempo em 2013 por distribuição do pó branco. Mas ele saiu da prisão em 2018. E ele se infiltrou no clã dos Infran e junto com os Infran ele conseguiu um império aonde ele mandou milhões de dólares em containers do pó branco da Bolívia para o Paraguai e do Paraguai para a Europa. 16 toneladas do pó branco foram apreendidas em um navio em Amsterdã no verão passado. Esse navio foi coordenado, quem fez a coordenação de tudo, foi esse jovem Sebastián. Uma mega operação estava ocorrendo dentro do Paraguai, liderada pelo Marcelo, chamado Operação Ultranza, considerada a maior operação anticrime organizado já realizada no Paraguai, feita pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Em 2023, 2.500 policiais invadiram ao mesmo tempo 7 propriedades do Sebastián. Imagina, 2.500 policiais. Ele não foi encontrado. Tudo, dizem, leva a crer que ele é o autor. Ele que deu a ordem para eliminar o Marcelo, porque o Marcelo era o responsável para desmantelar e prender essas pessoas envolvidas na lavagem de dinheiro.
E aí agora vocês não vão acreditar. Ele foi preso em 2021 em Dubai. Porque ele estava usando um passaporte falso. Mas você não acredita a audácia dele? Ele aplicou para o passaporte verdadeiro dele quando ele estava preso em Dubai. Ele aplicou no consulado dele, com o nome verdadeiro que ele queria, o passaporte. O nome do cara tá na Interpol. O consulado uruguaio, em Dubai, não informou a Interpol que deram um passaporte para ele. Isso mesmo, Pauline Davis. Ela é a diretora dos consulados do Uruguai. Ela mandou que um diplomata uruguaio em Dubai emitisse o passaporte do Sebastian. Veio à tona que enquanto o Sebastian estava preso em Dubai, ele disse aos seus contatos no Paraguai: falem com o Marito ou Carters se algo der errado. Quem é Marito e quem é Carter? Nada mais, nada menos que 2 ex-presidentes do Paraguai. Isso mesmo. Marito Abdu Benítez. Pois é, que ele se referia como Marito. Então, ele preso disse algo de errado. Contate Marito ou contate Carters. Não tem cabimento. Como o cara tá na lista da Interpol? E como que Dubai solta esse cara? A lista da Interpol também tem Dubai. Por que Dubai soltou ele? Ele pediu pro consulado. Olha a audácia dele, esse rapaz, gente. Tá, eu tô preso porque eu tô com passaporte falso. Mas peraí, vou pegar meu passaporte verdadeiro ali com o meu consulado. Consulado em horas. E emitiram um passaporte pra ele. O que ele fez com o passaporte? Ele pegou o primeiro voo, desapareceu, ninguém sabe onde ele tá. Agora, nós sabemos, esse grupo aí do Brasil, do Comando, é o maior produtor de erva verde da América Latina. E também usa, né, o Paraguai como rota para mover as substâncias da Bolívia para a Europa. Os produtos são transportados em containers que são transportados para a Europa e para a África. Para vocês terem ideia, gente, o presidente da Colômbia postou no Twitter que ele tem certeza que é esse rapaz que ordenou que eliminasse o Marcelo. Gente, esse cara não era nada 11 anos atrás. Como é que esse menino de 11 anos subiu desse jeito? Por mais que ele tenha se infiltrado lá com os infrã, mas peraí, ele é o maior narco. Tem gente muito grande por trás disso. A única notícia boba, né, no meio de tudo isso, é que a Cláudia, como eu falei, estava grávida. Quando o marido faleceu, em 30 de setembro de 2022, o filho do Marcelo, com a Cláudia, nasceu e recebeu o nome de Marcelo Daniel. Em mensagem nas redes sociais, a Cláudia compartilhou publicamente o nascimento acompanhado da foto do bebê, afirmando que o bebê nasceu para curar sua alma. A Cláudia expressou que queria que as pessoas soubessem que era um dia especial, significativo e convidava todos a compartilhar a tristeza sem ter que reclamar da justiça e que eles deveriam honrar e comemorar. Minha filha, que erva você está usando? Como que essa moça me fala o nome que o filho dela recebeu? Essa criança mora lá dentro. Eu vi a entrevista do advogado deles. Ela mora dentro do Paraguai. Meu Deus do céu, moça. Ela me disse o nome do filho. Olha, meu filho vai te chamar o Marcelo, bababá. Recebeu o nome do pai igualzinho. Ah, que beleza. Ô, que moça esperta. Tudo bem. Quer homenagear o marido? Ok. Mas você não vai sair por aí divulgando o nome do seu filho. Para quando o seu filho crescer, essas organizações vão estar aí pro resto da sua vida. Segunda, terceira, quarta geração deles. Um eliminando os outros. Para que quando o seu filho tiver ali 5, 10, 12, 15 anos, todo mundo, o Marcelinho. Ah, o filho daquele cara. Vamos eliminar o moleque. Como? Meu Deus do céu. Essa moça tá perturbada. Ela nunca na vida dela deveria ter colocado, postou a foto do filho, mas tudo bem, bebê muda de cara, mas ela não pôs o rosto do menino, pôs o menino meio de lado, mas até aí tudo bem. Mas você não devia pôr o nome do menino na internet, tá louca? Não podia, de jeito nenhum. Esse menino vai crescer, ele vai lá pra escola, primeiro ano. Ah, qual o seu nome? Marcelo, Gabriel, Pet. Aí todo mundo,
O filho daquele cara, esse menino vai crescer com todo mundo sabendo quem é ele. Para mim, já começou tudo errado. Eu acredito que ela quis homenagear dando o nome do cara. Tudo bem. Mas foi uma burrice. Vamos ser honestas. Se eu sou advogada dela, eu diria, minha filha, se você quer que teu filho viva, coloque o nome dele de Juan, André, qualquer coisa. Mas não coloque o sobrenome do marido. Podia até dar o nome de Marcelo. Coloca qualquer sobrenome. Não coloque o nome dele. Todo mundo sabe quem é Marcelo Peck no Paraguai, na América Latina, em quase todo mundo. Todo narco do mundo inteiro sabe quem é ele. E o filho vai crescer com esse sobrenome. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, em estado de choque ela divulgar o nome da criança. Em primeiro lugar, ter colocado o nome da criança, o nome do pai foi um erro. Um erro. Porque o menino vai crescer, vai ser adolescente, vai casar, vai abrir negócios. Espero em Deus que ele esteja vivo para isso. Ele vai sempre dizer o nome dele, quem é ele. Esse menino vai estar para sempre nos olhos de todos esses narcos que pegaram prisão perpétua, que estão dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ofereceram 5 milhões de dólares, o equivalente a 25 milhões de reais, para quem tiver informação. Quem organizou a eliminação do Marcelo? O presidente da Colômbia diz que foi o Sebastián. As autoridades brasileiras dizem que é o comando, né? Já os Estados Unidos conseguiu encontrar um pequeno traço de dinheiro, ou seja, eles sabem que parte desse dinheiro saiu de dentro dos Estados Unidos para fazer o pagamento para essa quadrilha, que quem pagava era a Margaret. Mas não se tem quem foi, quem. Tem muita gente aqui dentro dos Estados Unidos que o Marcelo colocou dentro da cadeia. Mas aí nós temos aí uma galera, né? Aí nós temos o comando aí do Brasil, temos o Sebastián. Eu gostaria de ouvir de vocês. Quem vocês acham que praticou isso? Quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a achar que comando coisa nenhuma, que não sei o que dos Estados Unidos. Foi esse Sebastián, mas depois eu pensei, não, peraí. Ninguém em 11 anos cresce a esse ponto para ser o maior narco do Uruguai em 11 anos. Ninguém. Para esse rapaz chegar onde ele chegou, tem gente grande dentro do Paraguai. Mas muito, muito, muito grande. Tudo bem, tá provado que ele tem laços com o comando aí do Brasil. Tá provado. Mas eu acho que tem... Como é que ele se referiu a esses dois ex-presidentes? Se alguma coisa der errado, fala com o Marito e com o Carter. Tipo assim, íntimos com os ex-presidentes. Tem gente grande por trás disso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. Primeira consideração, sem a gente avacalhar com a coitada da moça lá, né? Parabéns pra ela que teve um filho, mas burrice dessa jornalista divulgar o nome da criança. Gente, vocês têm noção do que eu tô falando aqui? Eu tô falando aqui de... Não são milhões de dólares, são bilhões de dólares que o Marcelo tava ali desbaratinando, pegando, prendendo, extraditando. E ele me comete 2 erros. Primeiro, passar a lua de mel na Colômbia. Tem as Maldivas. Sei lá, Austrália, Miami. Ele me vai pro antro do narco. Ele me vai pra Colômbia passar férias. Quer dizer, lua de mel. Ele permite que ela coloque nas redes sociais em tempo real. Tomando drink, comendo nessa praia. Um dos caras falou que quando a gente perdia onde ele estava, a gente achava rapidinho pelo Instagram. Meu Deus do céu. Esse homem não tinha rede social. Disseram que ele era muito, muito discreto. Um amigo dele, que é promotor, eu vi a entrevista dele, disse que ele era super, super discreto. Ele tomava todo o cuidado do mundo. Ele nunca discutia com ninguém quais os casos que ele estava fazendo. Mas eu fiquei pensando, será que esse homem foi tão apaixonado, tão louco, tão cego por essa moça, que ele nem percebeu o perigo? O cara me vai pro antro do narco, que é a Colômbia. Me deixa a moça colocar as fotos em tempo reais. E quem é ele? Ele parte do grupo que eu falei. Gigante, mega, conhecido no mundo inteiro entre as autoridades em combate ao narco e ao crime. Eu não entendo. Foi um erro terrível, primário dele ter ido para a Colômbia. Tudo bem, ele poderia ter sido executado em outro país também, mas poderia, mas um pouquinho mais difícil, né?
fazer aqui dentro dos Estados Unidos, fazer dentro de algum país da Europa, né? Mas facinho fazer na América Latina. Qualquer $1.000 lá, vai lá. Uma pena, uma pena. Eu fiquei chocada que o Marcelo perdeu a vida. Eu diria, esse crime poderia ter sido evitado? Por enquanto, eu acho que poderia. Eu acredito que ele estaria vivo se ele estivesse passando a lua de mel dele em qualquer país que ele nunca tivesse colocado uma foto onde ele estava. Você viu, gente? É gente da Venezuela que estava lá, é gente do Uruguai, é gente de El Salvador, é gente de tudo que é lugar. Todo mundo já lá preparado, esperando por ele. Que triste, que triste. Então eu acredito que ele estaria vivo se ele não tivesse, em primeiro lugar, ido para a Colômbia, segundo lugar, não tivesse me colocado aquelas fotos com isso. Talvez um dia ele poderia perder a vida, porque o trabalho dele é um trabalho muito, muito, muito perigoso, muito nobre, muito bonito. Mas talvez ele ainda estivesse entre nós. Mas nós não vamos passar julgamento numa pessoa que já perdeu a vida e fica aqui. Antes de tudo, era um advogado, era um homem da lei, era um promotor. Então deve todo o meu respeito. É um homem íntegro, porque tá cheio de gente corrupta na América Latina, na justiça. Ele era um homem íntegro que não se corrompeu pelo sistema, pelo dinheiro, não tinha medo, não tinha temor. Fica aqui todo o meu respeito ao Marcelo, a família dele, a família da esposa dele. Quem vocês acham, pessoal, que praticou esse crime? Vocês acham que esse Sebastião aí? Tudo bem, ele já é o maior narco do Uruguai. Tá provado que ele é, tá provado. Mas como é que esse rapaz em 11 anos chegou a esse posto, gente? Mas os Estados Unidos ofereceram $5 milhões porque, de alguma forma, os Estados Unidos está sabendo de alguma coisa que a gente ainda não tá. Como eles falaram, um traço de dinheiro saiu daqui de dentro. A gente sabe que tem gente do comando também aqui dentro. Bom, é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês quem vocês acham que fez isso e o que vocês acharam desta jovem. Pelo amor de Deus, nunca coloque em redes sociais o que você está fazendo em tempo real. Deixe para pôr depois que você já chegou em casa. Agora, claro que você é mulher de um homem como esse, você não coloca nunca, né? É isso, pessoal. Nos vemos até mais.